Olá, eu sou o professor Bruno Viana e hoje a gente vai trabalhar com um conceito muito importante na matemática, que é o conceito de fração. Tá? É um conceito que quando se olha pela primeira vez assusta um pouco, mas se você der uma atenção reforçada para todos esses conceitos que vão se encadear praticamente linearmente, o bicho-papão fica parecendo um poodlezinho bem manso. Então, vamos lá. A ideia de fração. Primeiro a gente tem que fazer uma pergunta bem clássica, né? Para que servem os números? Né? Então, de uma maneira bem humilde, a gente pode dizer que os números servem para basicamente duas coisas. Para contar e para medir. Bem, os números que servem para contar, né, a gente já veio estudando até aqui. Quando a gente falou de divisibilidade, de tudo, a gente estava trabalhando com números naturais. Né? O conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o conjunto, esse conjunto de números que serve para a gente contar, enumerar as coisas. Esse conjunto ele tem uma propriedade importante que é a do sucessor. Né? A gente tem a certeza absoluta que depois do 3 vem o 4 e não tem mais ninguém. Depois do 38 vem o 39, antes do 47 vem o 46 e entre o 47 e o 46 não tem mais ninguém. Né? Só que a humanidade, né, ela conta, a gente precisa contar coisas que esses números não foram suficientes. Vamos ver alguns exemplos. A gente consegue, né, trabalhar com o tempo, né? A gente consegue trabalhar com distâncias, entre parênteses, peso, né? Quando eu falo peso, eu estou dizendo massa, etc. A gente tenta contar essas coisas, mas na realidade não consegue, né? Você pode ver o próprio tempo, né? Quando a gente fala de tempo, a gente sabe que um ano, a gente pode dividir em meses, que a gente pode dividir em semanas, em dias, horas, minutos, segundos. E não pode parar por aí não, tá? A gente pode trabalhar com século, milênio e aí tudo mais, e reduzir mais ainda, milissegundo, nanosegundo, ou seja, a gente precisa de subdivisões. Então escolher um padrão é um pouco complicado. Para distância, né? Nossa altura é uma distância, né? E a gente usa o padrão que é o metro. Né? Dificilmente a gente acha pessoas de 2 metros e de 1 metro. As nossas alturas estão divididas, elas representam um número entre o 1 e o 2. Né? Eu tenho 1,83, 1,87, 1 metro e mais alguma coisa. Então, medir não é tão simples quanto contar. Né? Os números naturais eles não se prestam muito bem a medir. Bem, então foi através dessa dificuldade de medir as coisas, medir o tempo, medir a distância, medir a massa, medir a capacidade e de outras grandezas também, que a gente precisou ter a ideia de fração. Bem, eu estou apresentando para vocês aqui a minha unidade de medida. Eu não sei quantos centímetros tem isso daqui e eu também não estou preocupado com isso. Eu vou chamar essa unidade de medida, como meu nome é Bruno, eu vou chamar de Bru. Né? E eu coloquei aqui algumas distâncias para a gente medir. Vamos tentar medir quantos brus cabem daqui até aqui. Vamos ver. Bem, então, espero que vocês estejam observando. Aqui eu já tenho 1 bru, 2 brus. Olha, igualzinho. Ó. Então, isso daqui mede 3 brus. Perfeito, não precisei subdividir. Esse daqui é 1. Perfeito também. 1 bru. Agora aqui eu já vou ter uma primeira complicação. Se eu estou usando isso aqui como unidade de medida, bem, olha só. Isso daqui não dá 1 e nem dá 2. Vamos tentar ver quanto isso dá. Bem, daqui até aqui eu tenho 1.
Bem, será que isso é metade? Vamos dobrar ao meio. Estou dobrando ao meio. Dobrou direitinho. Então aqui eu tenho 1 bru e meio, que é metade de 1 bru. Bruno, como é que você vai fazer isso aqui agora? Aqui você tem menos da metade. Eu tenho menos da metade. Vamos tentar ver o de baixo, depois a gente volta nesse daí. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho o que sobrou, que não chega a ser 1. E que é maior que a metade, né? Então, já tem uma complicação aí. Vamos ver como é que a ideia de fração pode ajudar a gente nessas medições aí, né? Vamos lá. Fração. A gente vai definir a fração da seguinte maneira. Esse A e esse B são números, tá? Em aulas posteriores a gente vai ver que esses números são naturais, mas o B não pode ser 0. Isso lá para frente a gente vai entender. O número que está em cima, o número natural que está em cima, né, a gente vai chamar de numerador. E o de baixo de denominador. A gente vai dizer que o numerador é a parte. Parte de quê? De um todo. O denominador vai ser o meu todo. Bem, por exemplo, aqui eu peguei essa barra e dividi em 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu estou pintando 3. Então, a parte é 3 e o todo é 5. Então, eu posso representar essa figura, as 3 partes pintadas, em 5. Eu posso representar essa figura pela fração 3/5. Bem, aqui eu só peguei uma parte de 1, 2, 3, 4, 5. Uma parte de 5. Aqui eu já dividi o meu todo, que é apresentado aqui de forma diferente, em 4 partes. Mas das 4 eu estou pegando 3. Então aqui eu uso a fração 3/4. Aqui eu peguei 2 partes em 4. E aqui eu peguei uma parte em 4. Bem, vamos voltar lá então. Bem, o que será isso? Será que isso daqui... Bem, eu tenho um bru, eu tenho metade. Será que isso daqui é a metade da metade? É a metade da metade. Então é como se eu tivesse pego o bru e dividido em 4 partes. 1, 2, 3, 4. É como se eu dividisse ele em 4 partes e eu estivesse pegando uma. Então eu posso dizer que aqui eu tenho 1/4 de bru. E vamos ver aqui. Bem, daqui até aqui eu já vi que eu tenho 2. Né? Aqui eu tenho 2. E aqui? Bem, eu não tenho metade e nem tenho metade da metade. Mas se eu dividir isso em 3 partes, olha só. 1, 2, 3. Se eu dividir isso em 3 partes, eu tenho 2 partes dessas 3. Então aqui eu tenho 2/3 de bru. Então eu vou dizer que isso tudo aqui tem 2 brus inteiros mais 2/3 de bru. Mas será que não tem uma maneira legal de representar isso daqui? Vamos voltar lá de novo. Bem, aqui eu peguei uma figura que eu dividi ela em 12 partes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 12. 3 vezes 4, 12. E eu pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu posso representar isso pela fração 7/12. Eu pintei 7 num total de 12. Eu posso separar essas linhas. Aqui, as 4 eu botei aqui, a primeira linha eu botei aqui, a segunda linha eu botei aqui, a terceira eu botei aqui. Bem, uma falhinha, ficou faltando pintar aqui.
Na realidade, eu posso representar isso, então, em 7 partes de 4. Separei de 4 em 4. Mas, pô, como é que a parte é maior que o todo? Bem, a parte é maior que o todo porque eu separei esse meu quadro em 3 partes idênticas. E cada uma dessas 3 partes estão divididas em 4. Eu peguei uma parte inteira, mais 1, 2, 3, mais 3 quartos. Essa fração aqui, que é a fração que o numerador é maior que o denominador, ela é chamada de fração imprópria. E as outras frações, que são as frações que a parte é menor que o todo, né, que o numerador é menor que o denominador, são chamadas de frações próprias. Bem, toda fração imprópria, em vez de representar por esse sinal de mais, eu posso representar dessa maneira. Uma parte inteira e 3 quartos. Esse conceito aqui é o conceito de número misto. Só por curiosidade, vocês encontram esse tipo de medida aqui em chaves de fenda, né? Em algumas chaves de boca, tem esse tipo de medida, né? Vamos voltar lá para a nossa medição. Então, a medição de 2 brus mais 2 terços, eu posso escrever dessa maneira. 2 inteiros e 2 terços de bru. Bem, é óbvio, gente, que esse bru aqui, essa minha unidade de medida é uma brincadeira. Mas ao longo dos tempos, até a gente adotar o metro, demorou bastante. A gente usava o palmo, a polegada, a jarda, né? Mas isso dava problema. Imagina o palmo. Cada mão tem um tamanho diferente. Então, cada palmo dava um valor diferente. A jarda, que era, né, a distância daqui até lá do rei, mudava o padrão de jarda. Hoje a gente usa o metro. Pelo menos o Brasil e a maioria dos países usam o metro como unidade de medida. E o metro tem que ser subdividido. E os números naturais não foram suficientes. E foi aí que entraram as frações. Tá? As frações, na realidade, entraram com muita força para medir. A gente vai ver que elas têm outras utilidades, mas a ideia de fração surgiu dessa necessidade de medir, que a gente viu que os naturais não eram suficientes. Ok? Bem, espero que tenha ficado claro. Nas futuras aulas a gente vai trabalhar com mais detalhes o assunto. Até a próxima.